Fala pessoal, estamos aqui para mais um Discípulos Podcast. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos estar batendo um bate-papo bem descontraído sobre quem é o Espírito Santo e como ser guiado por ele, ou seja, a nossa nova vida em Cristo. A nossa convidada para estar conversando com a gente é a Karine Vicente dos Santos. Se você não é inscrito nesse canal, aproveita já se inscreva, curte esse vídeo, ativa o sino para você ficar atento a novas notificações e compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que quer conhecer mais de Deus. E aquelas pessoas que estão começando agora, envia para todos. Então, bora pro vídeo? Ele fez aquela parede verde para mim, fez essa parede aqui, ó, Ah, que preta legal, com hein? a luminária. Mas Daí eu tenho 3 estúdios num ambiente só. dá para fazer, tipo, você pode fazer esse fundo, pode fazer outro fundo, Exatamente. mas esse aí, ó, tá aí. Aonde eu posiciono, aqui na parede verde eu tenho uma poltrona, na parede preta eu tenho uma poltrona, na cortina preta ali. Daí aqui eu tenho a escrivaninha com a cadeira, né? Daí Aham, tem a parte dos livros aqui, que está muito bagunçado hoje, mas quando ele está arrumadinho é legal de gravar ali também. legal. Quando você grava lá no Instagram, você grava aí mesmo? Normalmente eu gravo aqui. Na verdade é mais confortável por causa da mesa, né? Ah, legal. Porque às vezes você Aham, está com material de apoio, coisa assim, eu acabo focando aqui. Mas aham, às vezes quando é coisinha rápida, uma chamada, uma mensagem, uma coisa mais rapidinha, daí eu gravo nos ambientes ali. ok. Então vamos começar a nossa conversa de hoje. Seja bem-vinda, Karine, mais uma vez no nosso canal. É um prazer, né? A gente estar conversando sobre os fundamentos da fé. E hoje nós vamos conversar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo e como ser guiado por ele. É, Quer falar alguma coisa agora de início? O que você está fazendo aí? Como é que está sendo tua tarde, tua semana? Muita correria? Gil, quero te agradecer por esse convite, por mais uma vez estar aqui participando do teu canal. É um prazer estar aqui conversando com você, ainda mais sobre esse tema maravilhoso, né? De Glória a vida no Deus. espírito e sobre a terceira pessoa da Trindade, nosso amigo Espírito Santo. Curitiba, sua linda hoje, né, Gil? Chuva, chove chuva, Normal, né? muita chuva, muito frio, mas como a gente vinha conversando, você gosta, É. eu mais ou menos. Aham. Mas até que não tá tão frio, né? Tá mais ou menos. Verdade, É, exatamente. Por e, aqui tá tudo tranquilo, Gil. e esse tempo chuvoso faz a casa ficar toda úmida. Não sei se a tua casa é assim também. Ah, não seca a Gil, roupa. eu tenho muitas janelas, Ah, bem arejado. muita, e eu não suporto casa fechada. Então, assim, pode estar o maior frio, a minha casa está aberta. Aham, Mas sim, a chuva traz muita umidade, sim. A casa fica toda úmida. verdade. Então, Karine, hoje então pra gente, vamos começar a nossa conversa. E eu já quero trazer um versículo, João 14, versículo 16. Certo. É um momento em que o Jesus está começando a falar para os discípulos que ele iria ir para o Pai e ele ia deixar outro consolador. João Sim, 14, versículo 16, só para a gente dar uma introdução. E eu rogarei certo. ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, a partir do momento que nós entregamos, né, a nossa vida para Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos de todo o coração, o Espírito Santo vem e habita em nós, e a gente passa a ter uma nova vida, né? Nova vida em Cristo. A vida que a gente não sabe para onde vai, né? Igual Jesus falou, mas a vida é guiada pelo Espírito. A gente não é mais guiado pelas paixões da carne, mas guiado pelo Espírito. Aham. Exatamente. E é isso que a gente conhece, né? Quando a gente começa a estudar, é sobre essas coisas que a gente começa a aprender sobre o Espírito Santo. E no começo da nossa conversão, a gente não entende muito, né? Porque as manifestações do Espírito Santo a gente vai aprendendo conforme o tempo. E às vezes a gente não
acaba não entendendo muito, e se a gente não tiver esse ensino, né, esse fundamento bíblico e prático, né, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Então, por isso que é importante a gente estar conversando sobre isso. E a gente vai falar sobre a vida guiada pelo Espírito daqui a pouco. Então, para dar início, Karine, vamos dar um fundamento sobre quem é o Espírito Santo, porque muitas vezes a galera fica meio perdida, né, de quem é o Espírito Santo. Principalmente algumas religiões, algumas pessoas vão achar aí que o Espírito Santo é um fantasma, vão achar que o Espírito Santo é um anjo. A religião islâmica vai achar que o Espírito Santo é um anjo. A testemunha de Jeová vai achar que o Espírito Santo não é um Deus, que ele não é um ser pessoal, que ele é Sim, uma força, né? E muitos cristãos hoje, eles veem o Espírito Santo de uma forma um pouco errada também, né? Porque muitas vezes a galera confunde o mover do Espírito, quem é o Espírito, a pessoa do Espírito, apenas com sentimentos, com emoções, com dons. Aquela pessoa que a gente vai mandar e ele vai nos servir, né? E sendo que ao contrário, é nós que temos que servir, né? Então a gente precisa entender quem que é o Espírito Santo. Para começarmos, a Bíblia vai nos ensinar, Karine, que o Espírito Santo é uma pessoa e ele também é um Deus. E como sendo uma pessoa, o Espírito Santo ele não tem um corpo em si, né? Mas para ser uma pessoa, ela não precisa ter um corpo. Ela precisa ter ela precisa ter três faculdades na sua essência, que é o intelecto, a emoção e a vontade. Hoje nós como seres humanos, a gente precisa ter essas três faculdades para ser considerados seres humanos, né? Uma pessoa, sim, né? No caso, uma pessoa. E sim, a Bíblia vai nos mostrar, inclusive em vários versículos, tanto no Antigo Testamento e no Novo, essa pessoa se mostrando aos homens, se comunicando aos homens, se relacionando com os homens. E a gente vai ver isso até nos dias atuais também, né? Eu vou trazer alguns versículos aqui para a gente dar uma introdução sobre quem é o Espírito Santo. ok, Gil, Uns três versículos no máximo, daí a gente pode até conversar um pouco. certo. Você tem alguma coisa para falar sobre isso agora, nessa introdução? N- não, não, Gil, Pode ir? pode dar sequência, Tá. pode dar sequência. Lá, 2 Pedro 1:21. A gente vai conversar, entender agora sobre a pessoa do Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Então, aqui o Espírito Santo tá atuando como uma pessoa, ele inspirou homens, ele motivou, ele guiou os homens. Inclusive as escrituras foram guiadas foram inspiradas, né, pelo Espírito. Os homens foram inspirados pelo Espírito. Sim, Deixa eu ver o que mais aqui. João 14:26. Mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. E aqui tem três coisas, né? O Consolador, o Ensinador, o Espírito Santo é um professor para nós, sim, e ele é aquele que lembra das promessas de Deus, lembra de tudo aquilo que Jesus ensinou para os discípulos. É muito interessante. E o Espírito Santo é aquele que nos faz ser filhos de Deus. Ou seja, a exato, nossa nova vida em Cristo, né? Quando a gente aceita Jesus, entrega a nossa vida. Lá em Romanos 8,14, vai nos dizer, porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então o Espírito Santo vai atuar também nessa questão. E o Espírito Santo também ele se entristece. Efésios 4:30, o Espírito Santo se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado no dia da redenção. Então, a Bíblia vai nos mostrar vários versículos sobre a personalidade do Espírito Santo. Ele é um ser pessoal e nós temos intimidade com ele hoje. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. exato. E sobre a divindade do Espírito, Karine, o Espírito Santo é um ser santo também. Inclusive, ele Sim, está fazendo parte ali da Trindade, né? A Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não vou sim, entrar muito aqui na questão
teológica da Trindade, porque tem muita coisa ali que a teologia vai nos falar, mas aquilo que a gente conversou ontem, Karine, você pode dar uma novamente sobre a Trindade para a galera que está começando agora ou que vai ouvir a gente para entender de forma mais fácil sobre a Trindade? Vamos lá, Gil. Então, isso é sempre muito confuso, é um questionamento geral. Como pode Deus ser três, né? Como pode Deus ser Pai, Filho e Espírito Santo? E uma vez eu escutei uma explicação sobre a água, que a água, ela é três. A água, ela tem três estados: líquido, sólido e gasoso. Então, assim, a água é água, mesmo no estado sólido, mesmo no estado gasoso e mesmo no estado líquido. Assim é Deus, ele é Deus, porém, ele se divide em três partes: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a sua essência é essa divindade, ele é Deus, único. Três personalidades, e essas três personalidades são três coisas incríveis, maravilhosas, né? Que quando a gente estuda a Bíblia e vive isso, né? A gente, Exatamente. a gente se maravilha, né? Com isso. Nós vamos, nós vamos encontrar ali um Deus Pai, né? Com toda bondade, né? Com todo zelo, com todo cuidado, com toda provisão. Nós vamos encontrar Jesus na pessoa do Deus Filho, que veio à Terra, é o nosso Salvador, o nosso Mestre, né? O nosso amigo e o nosso noivo que voltará a buscar para essa igreja. E o Espírito Santo, que eu gosto de dizer que dá o movimento a tudo isso. E é aquele que habita em nós, né? Glória a Então, Deus. Uhum. isso é fantástico. Então, o Espírito Santo, no aspecto divino, ele é um Deus, ele faz parte da Trindade. Ali em Gênesis 1, versículo 2, a gente já pode ver esse aspecto. E a terra Sim, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o Espírito Santo, a gente vê ele atuando na criação. Ele atuou tanto ali na criação dos animais e tudo, animais, árvores, céu, né? Mas também ele atuou na criação do homem e da mulher. Então, o Espírito sim, Santo atuando ali na criação junto com Jesus, que é o Verbo que estava desde o início, e junto com o Pai. Agora, sim, olha que interessante. Eu vou pegar um versículo aqui do Velho Testamento e do Novo, e a gente vai fazer um paralelo, certo. porque são duas coisas iguais. São dois Deus que os versículos vão nos mostrar. São dois Deus não, né? Ele vai nos mostrar o Espírito Santo como Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Isaías 6, versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Isaías falando, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com os olhos e não ouçam com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. E olha o que Paulo vai nos dizer lá em Atos, capítulo 28, a partir do versículo 25. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo essa palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Então a gente vê aqui Paulo, ele colocando o Espírito Santo como o mesmo Deus lá do Antigo Testamento, Sim, colocando o Espírito Santo como um Deus, né? Uma divindade. Então a gente sim, vai encontrar em vários versículos o Espírito Santo como Deus. Até eu tinha marcado mais aqui, mas para a gente não estender tanto, a gente pode finalizar aqui essa parte de quem é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo
é um ser pessoal e é um Deus. E agora, Karine, a Amém. nova vida em Cristo. Amém, Como a gente tinha amém. falado no começo, que é quando a gente entrega a nossa vida, o Espírito Santo vem e habita em nós. E a partir de agora nós somos guiados pelo Espírito. Fala aí, Karine, pra nós. Amém, Gil. Vamos lá. Então, uma das características, né, da gente ter uma vida no Espírito Santo é nós andarmos segundo a palavra. Eu sempre digo que não tem como andar no Espírito Santo, ter uma vida no Espírito, sem você entender o que está escrito na palavra sobre isso. Né? Você citou um texto maravilhoso e que eu gosto muito, que é o Não entristeceis, você falou, né? Está em Efésios Efésios 4:30. 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo. Esse texto ele deixa bem claro aqui as características de andar no Espírito e andar em parceria com o Espírito, porque ele pede a gente, né, Gil? Uhum. Livra-se de toda amargura, de toda cólera, de toda ira, de toda falta de perdão, né? Sim, aham. Ele pede de toda maldade, elimina isso do meio de vós. E então, pelo contrário, seja bondoso, compassivo, doadores uns aos outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira que Cristo vos perdoou. Eu creio que essa é a atuação do Espírito em nós. Ele veio para santificar e vivificar a igreja. Né? Ele nos santifica através da palavra, desse nosso relacionamento com a palavra, e a partir do momento que a palavra vai entrando e vai gerando vida em nós, ele traz essa vivificação em nós, essa transformação. Por isso não tem como andar uma nova vida no Espírito sem realmente nós abandonarmos as velhas práticas, né? É Sim. um novo nascimento, como nós falamos lá também ontem, pincelamos alguma coisa sobre lá em João 3, né? Quando Jesus batia aquele papo com Nicodemos, é preciso nascer da água, nascer do Espírito, é preciso nascer de novo. Então, assim, é uma nova vida. É uma Sim. nova vida. E só realmente uma obra do Espírito, uma obra de Deus, para nos fazer nascer de novo e poder caminhar por essa verdade, né, Gil? Aham. Eu sempre. Uma escolha que eu fiz na minha vida, e mesmo sem entender muita coisa, foi crer que a palavra de Deus era a verdade para mim. Sim. Essa foi a escolha que mudou toda a atmosfera da minha vida. Então, assim, o que está escrito aqui é a verdade. Eu sempre falo para o Azaf, para a Vitória, para todos que sempre sentam à minha mesa, na palavra de Deus não existe relatividade. Ela é a verdade absoluta, ela não é relativa, né? Verdade. Então, dentro desse contexto, nós começamos a ter essa vida guiada pelo Espírito. E ele está disponível, Gil. Eu sempre digo que a gente precisa desmistificar essa coisa de que o tem que haver muita busca, tem que haver muita oração, muito jejum. Todas essas coisas são para que a gente cresça no nosso amor por Jesus, para que a gente seja mais sensível à voz do Espírito. Porém, o Espírito Santo está disponível e ele é relacional. Tudo que ele quer é que nós realmente tenhamos esse relacionamento com ele, essa dependência diária dele, né? Perguntar tudo. Eu tinha grande dificuldade, Gil, de fazer perguntas, porque eu sempre fui uma filha que eu fui mandada e cumpria ordens. Então, eu não sou da geração do porquê, né? Sério? Nossos pais É. mandavam e a gente obedecia, certo? E hoje eu tenho uma filha de 27 anos e eu tenho um filho de 11 anos.
o por que não já não era suficiente para a vitória. Para o Asaf, então, muito menos. De geração em geração, as crianças estão vindo muito mais questionadoras, querendo saber muito mais o porquê das situações, da existência. Conversamos muito sobre Bíblia aqui em casa. Esses dias o Asaf me deu uma aula de ética, eu achei muito lindo, cheguei a gravar ele. Então, Glória a assim, Deus, hein? é, a gente precisa ter essa vivência com a palavra para que a gente possa entender o que a palavra nos pede, as práticas que precisamos deixar e aquelas que devemos viver. Porque uma das coisas que a palavra nos diz é que a nossa carne vai guerrear contra o nosso espírito, né? A carne quer conforto, a carne quer prazer, né? A carne, ela é pecaminosa, a sua natureza é pecaminosa. Então, aquilo que nós alimentamos mais vai prevalecer. E como assim? Como que eu alimento uma vida no Espírito? Eu alimento uma vida no Espírito lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. É dessa maneira que o meu espírito é alimentado. E por muitos anos a gente escuta pessoas dizerem: eu não leio a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, mas hoje nós ouvimos muitas pessoas, muitos pregadores dizendo: leiam a Bíblia. Ainda que vocês não entendam, leiam a Bíblia, porque ela vai limpando, ela vai edificando. E se você me permite, eu estou aqui falando isso e lembrei de um contozinho, eu e os meus contos, né? Os contos são Existia, legais, hein? Pode falar. existia um velho sábio e ele estava com o seu neto e o neto dizia para ele o seguinte: por que eu preciso ler a Bíblia? Porque eu preciso ler a Bíblia, eu não entendo nada. Toda vez que eu leio, eu não entendo nada, eu não entendo nada. E o velho estava sentado debaixo de uma árvore, perto de um riacho, e próximo deles tinha um cesto, muito sujo, de terra, de barro. E ele disse assim: faz o seguinte, pega esse cesto aqui, vai ali no riacho, enche ele de água e traz aqui para mim. E o menino foi. Foi lá no riacho, enchia o cesto, só que o cesto é todo vazado, né? Ele chegava até o velho com o cesto vazio. E aí o senhor dizia novamente: vai lá no rio e enche esse cesto de água. E assim ele fez por várias vezes. Já cansado de ir voltar com o cesto vazio, ele falou: eu não entendo. O senhor sabe que o cesto é vazio. O senhor sabe que toda vez que eu mergulho nele na água, eu levanto e a água escorre. Daí o senhor olhou para ele e falou: olhe para o cesto. Realmente, a água escorreu, porém, o cesto está limpo. E é Uhum. assim você com a palavra de Deus. Você pode achar que a água escorreu. Você pode achar que você não absorveu, não lembra a palavra, não lembra o versículo. Porém, todas as vezes que você está lendo a palavra de Deus, ela está te lavando. E eu acho isso fantástico. E é Glória a Deus. exatamente isso. O livro É, de Efésios fala isso, fala que nós bastante. somos lavados pela palavra, O né? interessante, você falando sobre isso, que é quando a gente vai estudar sobre a vida de Jesus, é assim, né? Jesus, ele passou 30 anos no ministério privado. O que ele ficou fazendo durante esses 30 anos? A Bíblia não fala muito. Mas pelo contexto judaico, que ele era uma família judaica, eles tinham a obrigação de ensinar o filho a Torá, a ensinar o filho a educação familiar. Com 12 anos, Jesus estava no templo, ali ensinando e aprendendo com os mestres. Então, Jesus ele Sim. teve esse ensinamento bíblico. E quando ele vai começar o seu ministério, fez toda a diferença. Porque ali na tentação no deserto, o que ele atacou o diabo? Com a palavra?
Então Exato. o próprio Jesus, ele teve que aprender isso. Ele teve que aprender. Eu fico imaginando como Jesus, ele estava aprendendo sobre ele mesmo, né? Imagine Exato. ali, imagine quando o Espírito Santo começou, porque eu acredito que mesmo Jesus sendo um Deus, mas ele era um humano, né? Sim, Eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que o Espírito, que Jesus foi aprendendo aos poucos. O Espírito Santo foi revelando para ele de pouquinho em pouquinho, ali dos 12 anos, foi lançando sementes. Eu imagino a primeira vez que o Espírito Santo falou que ele ia morrer na cruz. Ah, por exemplo, ali em Isaías 53, quando Jesus começou a aprender sobre essas coisas, né? E eu fico imaginando o coração dele, né? E o amor que foi sendo gerado pelo Espírito sobre o povo judeu ali, sobre todas as pessoas ao redor de Jesus. Então é muito interessante que o guiar do Espírito, até na vida de Jesus, todo, todos os 33 anos que ele esteve aqui, ele viveu isso, né? exatamente. Exatamente. Ele foi falando de si mesmo, né? É, Ele estava pregando para ele mesmo, na aham, verdade. Então, Gil, o que eu verdade. tenho para te falar é isso: não existe vida no espírito sem o envolvimento da palavra. O Espírito Santo está disponível, ele quer falar conosco, é, porém, a gente precisa fazer a nossa parte, querer também falar com ele, né? Uma das coisas que eu mais escuto e às vezes me perguntam é como eu sei que é Deus que está falando comigo, Essa é uma das né? dúvidas frequentes da galera, hein? Frequentes da galera. Então, assim, eu sempre digo que, primeiramente, a gente precisa estar em contato com a palavra, né? Ouvir pregações, ler a palavra, você precisa estar ouvindo a palavra, né? Sim, E toda vez que você senta para ler a palavra, parece isso meio clichê, mas ele verdadeiramente é o único livro que você se assenta para ler, onde o escritor senta do seu lado, pronto para te revelar todas as sim, coisas. Então, assim, é a palavra, é o interagir com a palavra, é o entendimento que ele vai trazendo a partir desse relacionamento, né? Como você mesmo falou, o Espírito Santo, ele veio para nos consolar, ele veio para nos ensinar, né? Jesus mesmo diz: ele vos ensinará todas as coisas, sim, né? Então, todas as coisas são todas as coisas, não é alguma coisa. Então, todas as áreas da nossa vida, onde hoje estamos com dúvida, estamos sofrendo, não estamos entendendo como resolver, é sentar aos pés de Jesus sim, através da palavra e perguntar, sim, perguntar, aprender a perguntar e deixar ele te guiar a resposta. E nessa vivência, cada um vai entender a forma que ele fala de uma maneira diferente. Às vezes vai ser um sentimento, né? Você vai ouvir no coração, como a gente fala, né? Eu vi com o coração. Às vezes vai ser um sei porque eu sei, aquela convicção que blinda a tua vida, né? Eu não sei te explicar como, mas eu sei porque eu sei. Esse sei porque eu sei é a firmeza do Espírito Santo em você. Vai falar através da linguagem de sonhos, né? O Espírito Santo fala através de sonhos conosco, e é sim, muito legal quando a gente começa a orar e pedir ao Senhor que nos revele esses sonhos, para que a gente possa entender também essa linguagem. Tem pessoas que têm visão, é maravilhoso, né? uhum, E tem é, pessoas que já tiveram o privilégio de ouvir a voz audível de Deus. A voz audível de Deus eu ouvi uma única vez na minha vida. Realmente é uma coisa fantástica e é uma voz mesmo, uma voz como de uma pessoa falando com você. a voz que Então, despedaça você assim, por inteiro.
Exatamente. Então, assim, ela é prática, ela é acessível, está disponível para todos, mas ela nasce a partir da palavra de Deus. É muito bom você falar isso, porque a principal função do Espírito é realmente isso, né? Revelar a verdade, revelar Jesus. O Jesus falou que o Espírito Santo é aquele que revelará ao mundo, né? Do pecado, Da justiça do e do pecado, juízo. da justiça e do juízo. Isso, Então ele vai revelar a santidade de Deus. Não tem isso, como você viver uma vida guiada pelo Espírito fazendo coisa que não deve, né? Se exato. você está falando que é pela palavra, a palavra é a verdade. E o Espírito Santo ele vai sempre nessa parte de santidade, né? Vai sempre fazer as coisas para honrar Jesus, honrar o Pai. Vai fazer sempre as coisas para alegrar o coração de Deus. Quando a gente não está fazendo isso, a gente entristece, né? O coração de Deus. É isso, né? Isso é uma grande dúvida também, sabe, Gil? As pessoas perguntam muito: tem certeza, é possível ser santo? É possível ser Sim. santo como Jesus? Né? Não, mas Jesus era Jesus. Só que essa é uma ordenança dele para nós. Sede santos. Ser de santo porque eu sou santo. Né? Em outro versículo você vai encontrar sede perfeito, porque o seu Pai que está no céu é perfeito. Né? Depois você vai encontrar Paulo dizendo: prossiga e busque, né? É uma busca a estatura do varão perfeito. Então é uma busca, uma caminhada. Claro que você não vai dormir de uma forma e acordar de outra. Vai passar por esse processo da lavagem da palavra, da consciência do pecado. O Espírito Santo, nesse teu interagir com o Espírito Santo, ele vai te convencendo o que é, o que não é, o que precisa sair da sua vida, o que precisa sair diante dos seus olhos, né? Sim. Que tipo de Uhum. palavras não podem mais andar na sua boca. Então, tudo isso é um ministrar do Espírito Santo. É que nós estamos acostumados a esperar que outras pessoas venham até nós e digam como agir. Mas acontece que isso vai acontecer e vai cansar, porque nós estaremos tentando resistir ao pecado e viver uma transformação de vida a partir da carne, de Sim. uma imposição humana. Só que quando você se assenta com a palavra e você é ministrado daquele pecado, você é convencido do teu pecado pelo próprio Espírito Santo, deixar essas práticas começa a ser algo mais leve. Entende? Porque internalizou, você entendeu, você foi constrangido diante do amor do Sim. Espírito Uhum. Santo que você precisa largar essas Ah, práticas. essa é a diferença da antiga lei e a nova lei, né? Exato, Essa é a diferença que exato, no Antigo Testamento era regras, leis, e as pessoas faziam tipo como uma forma de religiosidade. A nova exato, era que Jesus trouxe ali no Novo Testamento é a era do Espírito Santo habitando em nós, a era da lei dentro de nós agora, né? Então, exatamente, então é isso. exatamente. Porque querendo ou não, Gil, todos nós nascemos com esse senso de moral dentro de nós. Mesmo antes de conhecer a palavra, você já sabe o que é certo e o que é errado. Isso é um senso de moral que nós temos dentro de nós. Sim, Então, quando você se conecta com a palavra, ele só reafirma aquilo que é verdadeiro. sim, verdade. Então, Karine, podemos encerrar por aqui hoje. Estamos É com isso 30 aí. minutos já. Eu acho que é um assunto assim que, se a gente fosse falar sobre tudo mesmo, a gente ia ficar anos e anos, porque tem muita É coisa. verdade. Mas muito obrigado pelo bate-papo. Foi bem edificante, simples, mas edificante e poderoso. Espero que para quem ouviu, né, que as pessoas sejam edificadas pelo Espírito e que elas possam ser guiadas pelo Espírito. E nós também, né? Que a gente continue nessa Exatamente. simplicidade de ser guiado pelo Espírito como discípulos, como noiva, como homens e mulheres de Deus. Obrigado, Karine.
Obrigada a você, Gil, mais uma vez, a todos vocês que estão nos ouvindo. O Espírito Santo tá louco para ser o seu melhor amigo, então aí senta com a palavra, acessa e ativa esse relacionamento através da palavra com o Espírito Santo na sua vida e deixa fluir. Obrigada, Gil. Muito obrigada por mais uma vez participar do Edificando na Palavra. Obrigado, eu que agradeço. Agora, fazendo um favor, você pode apertar ali o botãozinho de encerrar, que daí eu vou fazer uma última palavra aqui, beleza? Pedir Tá pro pessoal se certo, Gil. inscrever, todas aquelas caisaradas. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Já se inscreva no canal, ative o sininho, curte esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece que amam a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima.